E aí beleza, depois dos acontecimentos da primeira temporada, Mark Gleason, o Invencível, está lutando contra Rude, o Imortal. E Mark não estava ligando para os poderosos socos de Rude, na verdade a luta até que estava no mesmo nível. Porém, o Imortal era um pouco mais poderoso e agarrou Mark no pescoço, só que Mark foi salvo pelo seu pai, o super-herói mais poderoso da Terra, que além de arrancar o seu braço, o legado do Imortal acabou nas mãos de Mark, que espremeu sua cabeça. O Omni-Man mencionou que assim como ele, que viveu por mais de 1000 anos e tentou criar um mundo melhor para a humanidade, pensou que era realmente imortal e veria a verdade, mas acabou morrendo, e os únicos que sabem a verdade sobre os Viltronitas são ele e o seu filho. Então o Invencível fala para os sobreviventes do mundo em ruínas que ele e seu pai ajudarão a criar um novo mundo, dizendo-lhes que agora, conquistando a Terra através de massacre após massacre, deveriam ficar felizes, pois farão parte de um império de Viltron, que significa que não haverá mais fome nem guerra. Ninguém morrerá de doenças como o câncer e ninguém atacará a Terra novamente. Quando entenderem que tudo isso é para o bem da humanidade, eles agradecerão os dois. Então, enquanto uma gravação era repetida com essas palavras para a humanidade, um dos sobreviventes, Armstrong Levy, que depois de ouvir atentamente a mensagem, percorre os destroços da cidade até entrar em um ônibus abandonado, para revelar que na verdade era a entrada secreta para a base subterrânea da Resistência. Então ali embaixo ele é recebido pelo robô, que também é conhecido como Road Corners, que pergunta a ele se foi seguido. Armstrong explica que não, que o Imortal afastou os invasores, então não há com que se preocupar. No entanto, Samantha Walkins, também conhecida como a Eve Atômica, alerta que os outros cometeram o mesmo erro no passado. E ela estava completamente certa, pois quando Armstrong mostra que conseguiu uma dose de energia nula para enfrentar os Viltronitas, o teto se rompe e era a chegada do Omni-Man e do Invencível. A batalha continua com Samantha indo atrás do Invencível, enquanto Armstrong oferece ao robô a energia nula, que usa depois que Rude é partido no meio, e o robô então liga a poderosa arma de ataque contra o Omni-Man, que conseguiu enterrá-lo sobre os destroços. No entanto, logo ele retorna e escolhe o robô como sua próxima vítima, arrancando todas suas extremidades, e o robô jura que um dia o Omni-Man também morrerá. Mas em resposta, ele diz que ele nem deveria ter nascido assim deformado. Já o Invencível deixa de brincar com Samantha e ao dominá-la pede para ela parar, senão será forçado a matá-la. No entanto, Samantha deixa claro que prefere morrer de pé do que viver escravizada, então o Invencível decide quebrar seu pescoço e enviá-la para alguém cuidar dela assim, pois agora ficou imobilizada e Mark tinha treinado com manifestantes para poder fazer isso. Mas os sobreviventes deveriam morrer e Armstrong emerge da multidão para amaldiçoá-los, dizendo que isso nunca acabará bem, e tudo indica que ele será o primeiro a morrer. Mas nesse momento um portal se abre aos seus pés, levando Armstrong para outra dimensão. Mark e o seu pai fará o trabalho de matar toda a rebelião, pois estão com pressa para chegar para um jantar. Mas ok, tudo isso se passa em outra dimensão, pois a dimensão da Terra, Mark sai do local onde enfrentou seu pai há um mês atrás e volta para a cidade no seu papel de herói para salvar as pessoas, derrubar vilões ridículos e ser o guardião da Terra agora. Ele então impede alguns ladrões de fugirem da polícia e depois leva uma vítima rapidamente ao hospital. Segura um carro da polícia no ar e ajuda a impedir mais 2 vilões ridículos. E assim Mark volta para casa, só que sempre desolado, onde Chicago ainda está se recuperando do estrago que o Omni-Man fez, e Deb, sua mãe, ainda conforta seu filho para que possam voltar a ter uma vida normal. Já na prisão especial para meta-humanos, os gêmeos demolidores estavam de volta, e Pete, o carcereiro dos dois, não estava nada contente, pois da última vez que escaparam, fizeram Pet de trouxa, só que dessa vez ele prometeu que não escaparia. Coitado. Mal ele terminou de falar e um portal se abriu nas costas dos gêmeos demolidores, e nem adiantou ele ligar o alarme, pois os gêmeos demolidores escaparam facilmente. Acabaram saindo em outra dimensão, onde a Terra já estava completamente destruída. Foram recebidos por Armstrong, o mesmo que estava na dimensão de Mark e o Omni-Man, e os gêmeos demolidores já queriam saber o que esse tal de Armstrong queria com eles. Bom, basicamente era um trato para eles trabalharem para ele, senão Armstrong os deixaria naquela dimensão ou em um lugar pior. Já Mark recebeu um abraço de Todd, um conforto,
morto pela morte de seu pai na escola, porém falar do seu pai deixava ele meio confuso e em choque. Mas ele foi salvo por Amber, que o levou para o refeitório para conversarem e Mark se culpar pela morte das pessoas que o Omni-Man matou, e ele não conseguiu fazer nada. E mais tarde Cecil foi falar com ele como o supervisor dos heróis na Terra sabia que ele estava andando por aí tentando salvar pessoas. No entanto, era cedo demais para ele fazer isso, pois fazia apenas um mês que o pai dele tinha partido da Terra. Cecil disse ao Invencível que ele ainda não estava pronto, mesmo ele ficando irritado e atacando a mesa, dizendo que não era igual ao seu pai, só que Cecil pediu para ele tirar umas férias, e depois de um mês eles conversariam. Assim Cecil voltou ao QG, onde viu o Gigante, um dos vilões mais fortes e ingênuos da Terra, que estava atacando o centro da cidade, e ele queria destruir tudo, ser o mais forte e também o presidente dos Estados Unidos. Porém, os Guardiões estavam lutando contra ele e a menina monstro deu uns belos socos. E a Encolhe Raid acertou seu olho e Sansão um carro em seu queixo. Porém, o plano era derrubar o Gigante em um estacionamento abaixo dele e o robô se distraiu. Acabou sendo pego, mas a menina monstro o salvou. Depois que o Gigante caiu, ele saiu de sua armadura, percebendo que estava com medo, algo que não tinha antes quando era apenas um robô. Mas a menina monstro, que também é sua namorada, disse a ele que iria se acostumar voltando para a luta com o Gigante. Já Armstrong levou os gêmeos para uma máquina de decodificar mentes humanas, capaz de copiar uma consciência humana inteira, e por isso levou os gêmeos demolidores ali, pois eram os únicos capazes de fazer ela funcionar, e em troca mostrou o seu poder. A incrível capacidade de criar, abrir e até gerenciar portais de outra dimensão, e podia fazer isso com centenas de outras dimensões, dizendo que o conhecimento era vasto e na maioria das outras dimensões o Omni-Man e o Invencível dominaram a Terra. Mas não era por isso que ele trouxe os gêmeos demolidores ali, e sim falar o seu plano. Na verdade, ele tinha a capacidade de ter o conhecimento de qualquer outra dimensão. Coisas incríveis que foram descobertas, como a cura do câncer, por exemplo, e era por isso que ele queria a ajuda dos gêmeos, levando eles até uma outra sala, onde tinha várias outras versões alternativas deles de centenas de outras dimensões. Eram tão inteligentes quanto ele, porém não tinha a capacidade de abrir portais. E o que ele queria com aquela máquina era juntar todo esse conhecimento em sua cabeça, e se os gêmeos conseguissem, daria a eles qualquer dimensão que quisesse. E os gêmeos escolheram uma que não tinha heróis, comida boa e que todos olhariam para ele como deuses. Já Deb, mãe de Mark, recebeu a visita de Olga, a ex-mulher do Vento Vermelho, um dos supers que o Omni-Man matou. E depois de um vinho, ofereceu a ela um cartão para procurar ajuda, pois tinha ajudado ela também. E depois que Mark chegou, Olga percebeu que o garoto também precisava de ajuda. Já no QG, Cecil dá uma dura nos Guardiões Globais, pois estavam desajeitados e despreparados e faziam uma baita bagunça para acabar com o vilão. Então era uma questão de liderança e nomeou o Imortal como novo líder, já que alguns milhares de anos poderiam servir como experiência. E também precisava de músculos na equipe e chamou o Blindado, onde Rex não gostou nadinha, pois eram iguais, só que o garoto manjava muito mais dos trocadilhos do que ele. Rude, apesar de Cecil o manter na equipe, ficou chateado por não ser mais o líder. Na saída do colégio, Mark encontrou Eve Atômica e foram para o lugar que sempre conversavam em cima da escola. E ela contou como era a vida na floresta, e ele não quis se abrir muito sobre sua vida, pois claramente estava sofrendo de depressão. Porém, ele tomou uma decisão de falar com Cecil, pois queria voltar à ativa e toparia trabalhar se Cecil guiasse as ordens. Então, logo naquele momento apareceu uma missão para o Invencível, pois a máquina que fazia cópias de consciências estavam prontas. Seriam mais de 1000 mentes conectados de versões de Armstrong que estavam sentados na máquina. E era só ele abrir os outros portais para conectar a máquina e sentar na cadeira, e assim começou o processo de receber as 1000 mentes que o tornariam o ser mais sábio de todas as dimensões. Porém, nesse momento, o Invencível chegou no prédio, passou a situação para Cecil e disse aos clones que se eles não desligassem a máquina, ele puxaria a tomada. Então assim começaram a lutar, e como Mark não queria parar, Armstrong abriu vários outros portais
para que os vários clones ajudassem seus irmãos. Mark até que se mostrou forte no começo da luta, porém os clones tiveram uma reviravolta e estavam moendo Mark no soco, deixando sua cara toda inchada. Mas Armstrong não queria que os gêmeos o matassem, mas eles não deram ouvidos. Assim, ele teve que tirar o capacete para impedir os gêmeos demolidores, gerando uma baita explosão, que mataria todo mundo por ali. Então, vários corpos ficaram carbonizados e parece que o único que restou foi o Invencível, que conseguiu sobreviver à explosão. Porém, o garoto ficou chateado, pois tinha mais de 1000 pessoas por ali, várias delas inocentes, e ele não conseguiu salvar ninguém. Então, foi dispensado para ir para casa e, ao chegar, iria fazer o jantar para sua mãe. Mas recebeu uma carta onde foi aceito pela faculdade de Amber e poderia estudar com sua namorada. Então, foi dar uma volta no bairro, onde deu de cara com um imortal que tinha dúvidas se ele era bom ou não por ser um Viltronita e iria ficar de olho no garoto. Porém, dos escombros, um dos gêmeos demolidores estavam vivos, bastante debilitado. Porém, ele achou que sua cópia estava viva, mas quando tirou os escombros era Armstrong com o cérebro gigante parecendo estar deformado. Ele estava vivo e bastante debilitado, achando que era um monstro, meio confuso sobre suas memórias. Mas uma coisa ele tinha certeza, que iria se vingar e matar o Invencível. Estamos na formatura do ensino médio do colégio Val Johnson e Mark Grayson, no Invencível, não estava na sua cadeira, mas segundo sua namorada Amber, ele só estava atrasado e prometeu que viria. Porém, ele estava no Monumento Nacional de Washington, pois o Dr. Sísmico estava de volta atormentando mais um marco histórico dos Estados Unidos. Ele tinha caído em uma cratera de lava na última temporada e depois de um discurso ridículo, o Dr. Sísmico atacou o Invencível e invocou do magma criaturas feitas de lava e cercaram o Mark, que deram nele uma bela surra. Mas ele sempre consegue se superar e derrotou as criaturas, e mesmo o Dr. Sísmico se esquivando, Mark entrou por dentro do monumento e derrubou o Dr. Sísmico com apenas um soco, e ele até queria dar um jeito no monumento, mas não era para fazer nada, que iriam tentar consertar. Então ele foi para a formatura e junto com seus amigos passou pelo ensino médio e agora estavam planejando as férias de verão na casa da floresta de Eve Atômica. Na verdade, estavam fazendo planos chatos, normais, e Mark sempre estava de plantão, pois era esse o seu trabalho. Mas na NASA, os astronautas que vieram de Marte estavam preocupados, já que irritaram demais os marcianos, e isso poderia provocar uma guerra. Só que um dos astronautas, Ross, estava nervoso e nem conseguiu dar sua opinião para o diretor. Só que na verdade ele era um marciano disfarçado na Terra, e no banheiro o diretor achou que ele estava meio transtornado depois que veio da missão espacial e deu uma licença para ele arrumar a cabeça. Já Eve Atômica, que podia manipular a matéria, ajudou a consertar um prédio, apesar do pessoal da prefeitura não gostar. Mas uma das moradoras deu o apoio e depois disso ela reformou todo o parque comunitário para a alegria dos moradores e recebeu uma ligação de sua mãe indo até a casa dela. Já Eve, a mãe de Mark, queria que ele tirasse algumas férias para relaxar, mas ele só pensava em trabalhar. Estava nesse lance de ser herói, pois ainda estava em crise com tudo que aconteceu com seu pai. A explosão continuava reclamando dos treinamentos pesados do Imortal e acabou perdendo os carinhos da Duplicate, já que ele não assumiu a garota, ela agora estava com o Imortal. Ross, o marciano, ainda estava se adaptando à Terra e ele foi mandado embora da NASA. Como não pagava aluguel, estava quase sendo despejado, mas viu uma reportagem sobre o antigo marciano de Marte que vivia na Terra e ficou animado em saber que podia ser um super-herói também. O Invencível tinha a missão de achar o Asa Negra e ele estava indo em direção à Cidade Noturna, uma terra sem lei desde a maldição do Mago da Meia-Noite em 2002, e era uma maldição que deixava a cidade na meia-noite pela eternidade. Era bem estranho para Mark e lá o Asa Negra, o impostor, estava matando bandidos, algo que o verdadeiro, que o Omni-Man matou, nunca faria. Esse Asa Negra aí foi impedido pelo Invencível de matar mais um e revelou que foi assistente do verdadeiro Asa Negra e resolveu fazer justiça do seu jeito. Porém, era para Mark o levar para a base, mas o Asa Negra não colaborou. Ele tinha a habilidade de se esconder nas sombras e com isso surpreendeu Mark 2 vezes e colocou ele no Sombra Versus, um local de limbo e escuridão eterna, e o Asa Negra iria deixar ele por lá para sempre. Mas Mark agarrou seu
braço e disse que era filho do Omni-Man e ele podia fazer coisas piores. E com medo de ficar ali, o Asa Negra tirou ele de lá e Mark colocou o herói impostor para dormir. Já Deb foi falar com Cecil, pois Mark não estava tendo mais uma vida normal depois das ordens dele, porém Cecil confiava no garoto, pois ele obedecia suas ordens, e ficou surpresa ao ver Donald vivo, pois seu marido, o Omni-Man, matou ele na última temporada. Samantha foi ver sua mãe, que estava com problemas financeiros e não tinha avisado a ela. Então, com seu poder incrível, ela encheu a geladeira e criou frutas para que eles pudessem se alimentar, mas sua mãe não queria, pois seu pai era orgulhoso e chegou mostrando que estava trabalhando e não precisava da ajuda dela. Eve fez uma maçã se transformar em ouro maciço e era para eles venderem e saiu para uma entrevista. Mark foi visitar sua namorada e fez uma surpresa, levando ela para Las Vegas para almoçarem, que apesar dela gostar, tinha que trabalhar. Mas na verdade, Cecil estava esperando eles nos portões de Atlantis, como o Omni-Man matou o Monarca e não estava mais na Terra. Quem iria pagar seria o parente mais próximo, no caso Mark. E se não aceitassem, eles iriam inundar toda a costa leste, mas para Mark pagar a dívida, ele deveria se casar com a princesa de Atlantis, um ato simbólico, mas ele tinha que participar da cerimônia. Ele foi sozinho, pois Cecil teve que voltar e mandar os Guardiões Globais lutarem contra a Liga Lagarto, um grupo ridículo de vilões, e Ross apareceu por lá, tentando mostrar que era um super, mas acabou apanhando também, e já Mark chegou em Atlantis, recebido pela Aquaria, a rainha dos Atlantes, e Mark já chegou se explicando que tinha namorada e tudo mais, e não podia casar com ninguém. Mas Aquaria não tinha mais essa tradição, na verdade, ele iria passar por um julgamento por combate, e seria contra a Bestas dos Mares, a criatura mais poderosa que eles tinham. E ele achou que era uma criaturazinha inofensiva, porém a besta era muito maior e muito mais perigosa. Enquanto sua mãe tentava vender uma casa, Mark tentava lutar com a criatura, só que a besta era poderosa demais. Cecil então enviou ajuda através de mísseis e Mark escapou, porém isso fez com que a criatura se soltasse e começasse a atacar todo o povo de Atlantis, e Mark resolveu ajudar e voltou para lutar com o monstro, que em resumo ele jogou a rocha que prendia as correntes da criatura em uma cratera, e isso fez com que ela caísse, só que também foi puxado junto. Mas por sua sorte ele saiu em uma praia, e os Atlantes, por ele ter salvado a vida deles, perdoou a dívida. Já a Eve Atômica viu que o seu pai não aceitou as coisas que ela deu para ele, dizendo que não aceitava nada falso que ela fazia, e a ajuda dela em Chicago foi um desastre, pois tudo que ela fez era instável e rolou até um acidente com uma família. Já Abby se irritou com uma porta de um armário que não fechava em sua casa reformada e acabou quebrando ela, e Mark chegou para consolar sua mãe. Ross foi levado para o centro dos Guardiões Globais e contou sobre como ganhou seus poderes, inventando a mesma história de todo herói comum que sofreu um acidente radioativo e ganhou poderes para poder salvar o planeta. Mas na verdade ele era um alien sanguinário que dizimou uma raça alienígena e com uma nave escapou do planeta. Já a Liga Lagarto estava tendo uma reunião com o discurso do Lagarto Supremo, que dizia que apesar de eles terem apanhado pra caramba, eles seriam imbatíveis. Só que esse discurso acabou quando um tiro foi ouvido e o Lagarto Supremo foi morto pelo Rei Lagarto, o verdadeiro líder que estava de volta. Já em outra dimensão, Armstrong foi ver Mark, que estava preso e na verdade queria saber como fizeram isso. Segundo Mark, usaram bombas quânticas no Omni-Man e esgotaram ele. Assim que Mark foi dormir, o prenderam também. E justamente no Pentágono, onde era a maior segurança do país, o lance que Armstrong só queria saber dessa informação. Abriu um portal e desapareceu, deixando o Invencível lá preso para pagar o que fez. Finalmente chegou a hora de Mark Grayson, o Invencível, ir para a faculdade. Sua mãe Deb ficou um pouco triste, já que passaram um tempo difícil juntos no ano passado, porém o Invencível poderia ir para casa em 5 minutos, caso ela quisesse, mas agora Mark tinha que ficar em um apartamento na faculdade junto com um amigo. Então Deb decidiu ligar para o número que sua amiga deu para buscar ajuda, e parece que já estavam esperando ela ligar. Já Mark queria dividir o quarto com seu amigo William, que apesar dele ainda gostar do cachorro super-herói de infância, agora teria que se
turmar com vários outros adolescentes e deixar aquela caixa de brinquedos de lado, apesar de ainda ter salvo o cão místico com ele. Só que o seu amigo William já estava em um esquema no primeiro dia de aula e Mark foi ver sua namorada no seu quarto, aproveitar que ela estava sem colega de quarto ainda e ter um momento de privacidade, apesar dela achar que Mark, por ser um super-herói, iria esmagá-la. Mas ok, enquanto isso, no planeta Unópia, os Nopianos viviam em harmonia, felizes e prósperos até que o planeta foi invadido pelos Viltronitas, que devastaram o planeta inteiro, espalhando sua sede de violência por onde passavam, e os Viltronitas esperaram o momento certo para contra-atacar. As armas eram poderosas, mas não eram páreos para os Viltronitas, e os últimos que se rebelaram da rebelião foram mortos de forma bastante violenta, como os Viltronitas agem. Mas nem toda a esperança foi perdida, pois uma nave conseguiu escapar e, vagando pelas galáxias, os Unopianos em campos de reprodução começaram a recuperar a população. E isso chamou muita atenção de Teidos, o líder da colisão de planetas, que achou o esforço de Marvin, o alien, muito importante, tanto para sua raça quanto para a luta contra os Viltronitas, pois até a coalizão de planetas é contra a colonização violenta dos Viltronitas. Então eles incentivaram o aprimoramento genético e assim os Unopianos conseguiram criar um guerreiro extremamente poderoso que poderia aguentar uma luta contra um Viltronita. Esse era Allen o Alien, que desde pequeno se mostrou extremamente poderoso e derrotava facilmente qualquer criatura alienígena. Só que em sua primeira missão levou uma baita surra de um Viltronita e com isso os Unopianos encerraram o programa. Allen o Alien teve uma nova missão: avaliar planetas que tivessem guerreiros que pudessem enfrentar um Viltronita em uma batalha. E por um erro, achando que estava no planeta Terra com D, acabou indo para a Terra com T. E foi aí que ele conheceu o Invencível e se tornaram amigos. Mas Allen o Alien voltou para sua casa e levou os dados do planeta Terra certo agora. E depois de conversar com Télia, sua capitã, levou essa informação para o conselho, mostrando que Mark, na verdade, era um meio humano e meio Viltronita e não parecia ser uma ameaça, pois o Omni-Man, o seu pai, brigaram pelo planeta e depois da briga ele simplesmente desapareceu e Mark Grayson ficou na Terra. Porém, Allen estava tentando convencer o conselho que Mark era bom. Não estava querendo conquistar planetas nenhum, sim apenas tentando defender o próprio planeta, e isso gerou dúvidas no conselho. Porém, o líder Teidos achou que isso poderia ser uma fraqueza dos Viltronitas que poderia ser explorada e talvez vencerem a guerra contra eles, dispensando Allen o Alien. Só que Teidos, o líder, falou com ele em particular, que confiava muito no alienígena, achando que o novo conselho havia um traidor no meio, e a função dele era encontrar qual dos membros era o traidor. Ele então aceitou a missão, voltou para casa e lá ele tinha um animal de estimação estranho que se chamava Vogue, e sua namorada, pois bem, era sua capitã Télia, que parece que estavam com muitas saudades, pois se envolveram nos tentáculos dela aquela noite. E depois de uma noite íntima, os dois foram jantar e parece que o cardápio dos Unopianos tem algumas iguarias vivas e até cérebro de criaturas. Mas depois do jantar, Télia queria saber o que o conselho queria com ele. E no momento que Allen iria revelar que estava desconfiado de um traidor, ele foi subitamente atacado por algo. Eram 3 Viltronitas que já perguntaram para ele se realmente tinha um Viltronita na Terra e se o pai desse garoto realmente abandonou a missão. Mas Allen o Alien odiava os Viltronitas e não quis colaborar. Então os Viltronitas não tiveram piedade, atacaram Allen no estilo Viltronita de ser, com muita violência, e feriram gravemente Allen, que ficou entre a vida e a morte, mas por sorte, muita força de vontade, ainda estava vivo, mas dependendo de aparelhos. Télia ficou muito triste pelo seu namorado, mas assim que Teidos chegou, pediu para ela descansar. E na verdade o traidor era ele, pois desligou os aparelhos de Allen e pediu desculpas por estar fazendo aquilo. De volta à Terra e ao quartel dos Guardiões Globais, Duplicate treinava na academia quando o Rex apareceu. Ela queria ter uma conversa sobre o antigo relacionamento dos dois e ambas as traições, mas para ela preferia o Imortal, pois ele já tinha morrido tantas vezes como ela, e diferente do Rex, era o único que entendia. Porém, ele realmente não entendia, pois era muito infantil, mas o que surpreendeu eles na academia foi o Supermorfo, o alienígena que não falava coisa com coisa e agia cada
cada vez mais estranho, deixando os heróis ainda mais confusos. Rude, o garoto gênio, estava meditando e tentando deixar o seu cérebro mais vazio, treinando a concentração, e a garota monstro perguntou por quê. Esse treinamento era para eliminar o medo, que apesar de ser uma emoção importante, para Rude sentir medo era uma fraqueza. E foi eliminando o medo que ele chamou ela para ir ao cinema juntos aquela noite. Já Deb descobriu que o número era de um grupo de apoio de pessoas que eram muito íntimas aos heróis e passaram algum tipo de trauma, e aquela reunião era para se abrirem, sem precisar revelar quem eram e quem eram os heróis. Carol explicou que todos ali se ajudavam e as reuniões eram nas terças-feiras e não tinha obrigação nenhuma dela falar, apenas quando estivesse preparada. Na saída, ela conheceu Theo, um cara do apoio, que chamou ela para tomar uma cerveja num bar próximo ali, e ela, percebendo que poderia ser uma boa conversa, aceitou. Já Rude estava um pouco nervoso e nunca foi ao cinema, e quase não conseguiram entrar por terem a aparência de duas crianças. Só que Amanda era mais esperta, conseguiu uma mulher para se passar de mãe e percebeu que Ruby não fazia coisas normais. E depois do filme levou ele para comer um hambúrguer, já que ele nunca tinha experimentado quando estava na sua outra forma. E descobriu que apesar de não ser saudável, era maravilhoso hambúrguer com batata frita. Já no bar, Theo e Deb conversavam e ela revelou que antes, no seu relacionamento, tudo parecia maravilhoso e podiam ir a qualquer lugar no mundo a hora que quisessem, pois isso era o auge do seu casamento. Mas agora se sentia ainda mais sozinha, pois seu filho estava na faculdade. Já Theo acabou violando a regra básica e revelando sobre o seu super-herói, e na verdade era a Vulto Verde, sua esposa, e o psicopata assassino do Omni-Man matou ela. Isso fez Deb até chorar e ir para o banheiro, e Mark chegou no seu alojamento. Seu amigo William já queria saber como foi a primeira vez com sua namorada, e em resumo ele não teve coragem de falar, e o William parece que não fez nada com o rapaz que apareceu no quarto. Mas o que deixou o William assustado, até se escondendo debaixo das cobertas, foi o cão místico, que era totalmente real, e Mark teve que levar ele para fora, pois para ele era uma ameaça. O cão místico revelou que na dimensão que ele existia, haviam cães que falavam e salvavam o mundo, e precisava mostrar algo muito importante para Mark. Porém, Mark achou que era uma ameaça e começou a lutar, e o enviou para uma mata, prometendo matá-lo se não revelasse a verdade. Porém, o cão místico realmente não existia, na verdade era um alienígena disfarçado que viajou praticamente toda a sua vida para encontrar ele. Seu nome era Nuozot e era do planeta Taksha, e o seu povo queria a ajuda do Invencível, pois sua fama se espalhou pela galáxia e ele poderia salvar o seu povo de ser exterminado por uma chuva de meteoros. Mark, a princípio, não queria ajudar, mas seu amigo William apareceu, disse para ele ir, pois bilhões de insetos precisavam dele. Ele então topou, aceitou a viagem, que duraria 2 semanas, e mesmo se o seu chefe não deixando, Mark resolveu ir mesmo assim, avisando Amber que iria ficar fora, e antes da ligação travar, ele disse que amava a garota. Mas essa viagem seria um tédio, pois durariam 6 dias da Terra, e já Deb disse a Theo que era esposa do Omni-Man, e ele não morreu, simplesmente desapareceu. Isso deixou Theo irritado e disse para ela não voltar para a terapia, pois era mais seguro para as outras pessoas. Já Mark finalmente chegou no planeta Taksha, e na verdade era um lugar bonito, calmo e muito próspero, por sinal. Só que não tinha chuva de meteoro coisa nenhuma, e Nuzobot disse que poderia ser demência, pois sua raça alienígena envelhece muito mais rápida que os humanos. No entanto, o monarca iria explicar tudo para ele, e aí tudo foi revelado. Na verdade, o monarca não era um alien iguais a eles, e sim o Omni-Man, querendo falar com seu filho. Depois de quase matar o seu filho na luta mais violenta da primeira temporada, Nolan, o Omni-Man, vagou pelo espaço sem rumo, ficando meses em alguns planetas totalmente desertos, só observando as duas. Em outros planetas destruídos ele passou e até ficou observando sóis de outras galáxias, pensando em desistir, mas uma nave dos Traxxons estava à deriva, sendo puxada para a órbita de um planeta à destruição. Naquele momento ele salvou a nave, levando os Traxxons de volta para o planeta deles. Assim os alienígenas ficaram totalmente agradecidos, tanto que ficaram devendo suas vidas a ele, oferecendo asilo naquele planeta. E era ali que ele se tornou alguém importante, dando um oi para o seu filho Mark, que ficou encarando por alguns segundos, mas o que poderia ser outra batalha sangrenta, na verdade se resultou em um abraço, onde Nolan disse
que sentiu muita falta dele e disse que os Traxxas realmente precisavam de sua ajuda. Mas Mark não estava afim de falar com ele, na verdade não estava afim nem de conversar, pois Nolan mentiu demais, matou milhões de pessoas e fugiu do planeta Terra. E os alienígenas não sabiam quem era Nolan de verdade. Mas Mark então iria embora, mas como a Terra estava a bilhões de quilômetros e não sabia navegar pelo espaço, Mark decidiu ficar e ouvir o que os Traxxas tinham a dizer. Na verdade, o Omni-Man era o imperador, não por conquista, mas por eleição, segundo ele. E Nolan tinha até uma esposa alienígena chamada Andressa, que deixou Mark na dúvida, pois ele tinha uma esposa na Terra. Mas o Omni-Man disse que nunca mais voltaria para a Terra e deixou Mark ainda mais confuso, pois ele tinha um irmão mais novo e era um alienígena. Já sua ex-esposa e mãe de Mark na Terra está passando por uma depressão pelos acontecimentos que mudaram sua vida e sua família e estava pensando seriamente em desistir. E no túmulo de Nolan ela queria saber o porquê ele não só destruiu milhares de vidas na Terra, como a dela também. E na verdade a única coisa que ele fez de bom foram o filho juntos. Ela na verdade nunca o reconheceu de verdade e apenas chora no túmulo dele. Já os gêmeos demolidores dessa vez usaram uma estratégia diferente. Pela primeira vez sabiam exatamente quem era o clone e quem era a cópia, e agora poderiam usar isso como uma vantagem. Donald foi até a casa de Deb querendo falar com ela, mas ela não estava. Então ele olhou para o outro lado da rua, na casa que ele foi morto pelo Omni-Man, e nos destroços achou seu próprio óculos, e isso ainda é um mistério, pois nem ele sabe como ainda está vivo. Já Amber e William estavam matando aula na faculdade e encontraram Amber no pátio. Ela parecia não estar muito bem e queria saber onde estava Mark. Então explicaram a ela que ele foi até um planeta de um inseto alienígena e fazia uma semana que ele estava fora do planeta e só estavam esperando o seu retorno. Já Mark no planeta dos Traxxas estava tentando entender o lance de ter outro irmão e até uma madrasta agora e queria saber o porquê o seu pai abandonou sua mãe com ele junto. Nolan explicou que saiu da Terra totalmente perdido e estava até pensando em desistir, mas aqueles aliens deram a ele um propósito novamente, de ter um planeta para proteger. Era a melhor coisa que ele poderia fazer, porém ele colocou toda aquela raça em perigo e também o garoto que era inocente nessa história, pois ele era um Viltronita que não tinha permissão de procriar com outras espécies, pois tinham que parecer com os Viltronitas assim como os humanos. Por isso Mark parece muito com o Viltronita, menos o lance de ser assassino. Só que os Viltronitas estavam atrás dele e quando chegasse aquele planeta, iriam dizimar aquela raça e o irmão dele ser tratado como inferior. Estariam todos em perigo e sozinho ele não poderia salvar os Traxxas. Mark estava muito relutante, pois ele fez muita merda na Terra e não estava a fim de ajudar um mentiroso como seu pai, mas sabia que os Traxxas eram inocentes e o seu irmãozinho também, ficando na dúvida se ajudaria ou não. Só que bem nesse momento os soldados Viltronitas chegaram no planeta, destruindo tudo, e Nolan pediu para Mark levar Andrea e seu irmão para um lugar seguro. Já Eva Atômica estava tentando tirar um cochilo, mas o canhão mortal queria roubar um reator do robô. E ela estava de mau humor e disse que se ele deixasse aquilo no lugar, não quebrava ele na porrada. Mas acho que o canhão mortal gosta de apanhar e Eve foi para cima dele. Já Mark levou Andressa para uma caverna para se proteger e queria saber o nome do seu irmão. Ela explicou que a raça deles vive menos do que os humanos. Na verdade, um ano para os Traxxas se passa apenas um dia para os humanos. Então eles mesmos escolhem o seu próprio nome e o tempo é pequeno, mas aproveitam muito mais rápido sobre várias coisas e aprendem a amar muito rápido. Ela não queria substituir Deb e quando ficou sabendo da mãe dele já estava envolvida e apaixonada por Nolan. Nesse momento um Viltronita entrou na caverna e seu nome era Lucan, um servo do Império Viltronita. E se Mark lutasse bem, ele poderia se juntar a eles, só que Lucan viu que além de Mark, que ele deu um tapa e o enviou para longe, Nolan fez mais um filho com uma raça que ele achava inferior. Porém Mark tentou atacá-lo, só que Lucan era muito mais poderoso do que Mark, perdendo com facilidade, e para ele Mark era um inseto igual aos outros. Só que Nolan apareceu para defender seus filhos e quando um pilar iria cair sobre Andressa, Mark salvou os dois. A luta de Lucan e Nolan eram de Viltronitas poderosos, porém Nolan levou a melhor. Com apenas um golpe abriu a barriga de Lucan e com uma rocha cravou bem no peito do Viltronita.
Viltronita. No entanto, segundo Nolan, ainda tinham mais 2 para eles matarem, e na Terra o canhão mortal estava apanhando feio de Eve Atômica, que se mostrou arrogante e quis ficar batendo ainda mais nele. Só que nessa brincadeira aí, acabou deixando um carro cair da ponte com uma família no lago. E ela até tentou segurar com os seus poderes, mas o canhão mortal chutou Eve e o carro acabou caindo na água, mas Eve o dominou, fez ele atirar em si mesmo e mergulhou para salvar o carro. No entanto, assim que tirou o casal, estavam em estado grave e não sabia se os paramédicos poderiam salvá-los ou não. Já Deb recebeu a visita de Art, o cara que fazia os uniformes para o seu marido e filho, e Deb confessou que não estava bem, pois tinha marido e filho que tinha se adaptado à vida deles, mas agora não tinha nenhum dos dois em sua vida e se sentia ainda mais sozinho. Porém, Art deu alguns conselhos, dizendo que ela não precisava de um babaca igual o Omni-Man e ela sempre foi independente e iria sair bem dessa. Já Donald foi até a central de arquivos dos heróis e nos computadores viu os vídeos do dia que Nolan atacou a casa onde ele estava. Ele até tentou atirar em Nolan, mas sem sucesso, e o Omni-Man quebrou sua coluna antes da casa explodir. Isso deixou Donald surpreso que aqueles óculos eram dele e ele tinha morrido aquele dia. Já o Omni-Man estava furioso, pois estava sentindo amor pelas criaturas que mal vivem um ano. Ele nunca tinha sentido amor por raça nenhuma. Nisso, Mark disse que era desse jeito que ele tinha que se sentir com os humanos, e bem nesse momento, Trula e Vidor chegaram aonde eles estavam. Eram Viltronitas de uma patente maior do que Lucan e muito mais fortes, e disse que aqueles insetos eram fracos, pois só de encostar já matavam. Porém, Nolan foi para cima de Vidor, enquanto Trula disse que mataria o garoto, e no primeiro ataque já estava enforcando Mark. Só que Nolan deu uma bela porrada nela para ver se Mark acordava para a luta, só que Trula era extremamente poderosa, estava acabando com Mark com facilidade. Só que depois de Nolan jogar Vidor em cima dela, disse a Mark para não se conter, pois ela queria matar ele, fora que se ele não lutasse como um Viltronita, iria morrer na batalha, pois ele tinha que querer matar aquele Viltronita. Mark não era assim, mas quando Trula foi para cima dele, ao ver os Traxans mortos, a luta tomou outro rumo, extremamente sangrenta agora, tanto para o lado de Nolan quanto para o lado de Mark, que percebeu como lutar como um Viltronita. Nolan então esmagou a cabeça de Vidor e Mark teve a chance de matar Trula, só que pensou demais e ela o esfaqueou. Na sequência iria matá-lo, mas Mark chamou seu pai e ele arrancou a mandíbula dela com apenas um ataque. E Nolan perguntou se Mark estava bem. Ele disse que não, só que Lucan ainda estava vivo e com apenas um golpe surpresa acabou com a coluna de Nolan, dizendo que ele não conferiu se estava morto ou não, e a missão agora de matá-lo estava cumprida. Já na Terra, Deb estava fora do programa de proteção e pretendia se mudar daquela casa, e não queria mais ajuda de Cecil nem financeira. E de volta ao planeta dos Traxans, os Viltronitas chegaram para resgatar os feridos, e ele seria levado de volta para Viltron para ser julgado. E era para Mark contar como ele salvou vidas, e era para ele ler os seus livros, justamente os livros que Deb deixou do lado de fora abandonados na sua casa. Eve Atômica decidiu voltar para a casa dos seus pais e Donald queria saber se ele era de verdade ou não, e no banheiro com a faca tentou se ferir. Descobriu que era humano, mas não era um humano comum, pois a ponta da faca entortou. Já Mark teve uma visita de um Viltronita importante, o General Craig, que disse que ele sobreviveu à primeira batalha e era digno de ser um Viltronita, e ganhou um soco por falar enquanto ele explicava. Disse também que o Omni-Man ia ser executado pelos crimes contra o Império e ele teria a chance de tomar o seu lugar, preparar a Terra, matando algumas pessoas que resistissem, e assim que os Viltronitas chegassem à Terra, seria deles, mas caso algum humano resistisse, ou até mesmo ele, matariam milhões, inclusive ele e sua mãe. E diferente do Omni-Man, eles não mudaram de ideia. Já os gêmeos demolidores estavam em crise, pois o clone não queria obedecer ao original, e como não queria ser um escravo para o resto da vida, matou seu clone envenenado para que as coisas continuassem como eram. Terminando assim o 4º episódio da 2ª temporada de O Invencível, série animada da Amazon Prime. Eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis. Fui!